Caro Carlos Coelho, ilustríssimo reitor desta universidade, que ano após ano traz um sucesso renovado ao PSD e à JSD, não há dúvida de que esta iniciativa não poderia ter lugar sem a tua direção. É, portanto, mais do que justa a referência que aqui foi feita, e eu só posso associar-me a ela. Esta universidade consegue todos os anos atrair a curiosidade, o interesse, o saber e conseguir oferecer os valores e o resultado que muitos por aqui passaram foram acumulando, porque muita gente se junta para que ela seja possível. Mas ela nunca teria nascido com esta força, com este desenho, com esta autenticidade, se não fosse o Carlos Coelho. Os meus parabéns, Carlos, por continuares a oferecer ao PSD o melhor do que tens, o melhor do que sabes. Somos todos os que aproveitamos essa tua experiência e esse seu saber que te agradecemos. Senhor Presidente da JSD, caros amigos, deixem-me começar por manifestar o prazer que sinto ao poder estar aqui a falar convosco no âmbito desta universidade, que tem como propósito, entre muitos outros, como é evidente, cultivar o pensamento e a discussão política. Os portugueses esperam do PSD, como o maior partido político da nossa democracia, que este seja um interlocutor ativo e criativo no debate das grandes questões nacionais. É essa a sua responsabilidade e essa é a parte integrante da sua missão. Permitam-me que diga muito diretamente que se enganam todos os que porventura pensarem que seria mais conveniente para o Governo que o PSD fosse um partido passivo e inerte a dormir à sombra dos últimos sucessos eleitorais. Em democracia, não existem sucessos eleitorais definitivos. Existem, sim, provisórios e condicionais votos de confiança. Para se manter, essa confiança precisa de ser preservada. O PSD sabe disso. Será, pois, uma voz sensata e crítica no debate nacional. Mas só poderá sê-lo se internamente cultivar a conversação contínua entre os seus militantes, de norte a sul, de litoral a interior, de todos os grupos sociais e de todas as faixas etárias. No debate público nacional, o país precisa da participação ativa do PSD e o PSD precisa da participação ativa de todos os seus militantes. Uma sociedade democrática tem de cultivar o pensamento e o debate público, com rigor, responsabilidade, abertura e civilidade. Em democracia, as decisões são antecedidas por um debate vivo. Trocamos razões e argumentos para tomar decisões informadas. Este é, pois, um lugar muito adequado para renovar o pacto de confiança, responsabilidade e abertura que propus aos portugueses quando o Governo tomou posse. É nesse espírito que hoje quero falar-vos de escolhas. Hoje, mais do que nunca, é importante escolher. É importante que essas escolhas sejam precedidas do debate que é necessário aos olhos dos portugueses. O Governo nunca apresentou as suas intenções e os seus projetos como se não houvesse outras escolhas. O Governo não procurou, portanto, nem procurará esgotar o debate político. Propomos as nossas escolhas. É certo que são sempre escolhas condicionadas pelas circunstâncias. Mas em política é uma ilusão supor que se tem uma escolha ilimitada de meios ou que o leque de escolhas é infinitamente amplo. As escolhas políticas são sempre limitadas e situadas. Pensar e agir politicamente significa perceber isso mesmo. Por isso é preciso dizer que certas propostas, meus caros amigos, não são escolhas. São exercícios de fantasia próprios de um mundo de fingimento.
São lamentos extenuados de quem já não tem a energia de perceber o mundo em que vivemos. Não são escolhas, são desistências. São renúncias de quem prefere o conforto dos seus desígnios ideológicos a lidar com os problemas concretos e a encontrar soluções viáveis. Têm a aparência de gritos de revolta, mas, na verdade, são meios para fazer adormecer. Ora, um povo livre nunca se deixa adormecer. Há sempre uma tensão entre liberdade e necessidade. Isto é, entre escolha e força das circunstâncias. A força das atuais circunstâncias é verdadeiramente poderosa, como sabemos. Defrontamos uma crise sem paralelo na nossa história democrática. E já fizemos escolhas que foram impostas em grande medida pelas circunstâncias que nos foram dadas. Por exemplo, não escolhemos uma deficiente execução orçamental que, por sua vez, nos levou a aumentar impostos. Também não escolhemos níveis assustadores de endividamento público e privado que nos obrigaram a iniciar um processo rápido de desalavancagem. Não escolhemos os efeitos acumulados de escolhas que durante anos e anos não foram feitas. Não escolhemos os resultados hoje bem evidentes de sucessivos adiamentos. Agora é preciso dizer, nós escolhemos não adiar mais. Quero dizer-vos que não podemos mais aceitar a arrogância da nossa política, que constrói castelos no ar feitos de leis altissonantes, de instituições distantes e de belos princípios, para do alto das suas nuvens poder olhar para as casernas sombrias onde as pessoas vivem. A política tem de estar ao serviço das pessoas, tal como as leis têm de estar ao serviço da sociedade. E que princípios são esses que multiplicam os pretextos para irmos perdendo mais e mais oportunidades? Escolhemos este momento para agir de uma vez por todas sobre os nossos desequilíbrios financeiros, sobre o nosso endividamento, sobre os bloqueios económicos, sobre as insuficiências da nossa educação, sobre a lentidão da nossa justiça, sobre as ineficiências nos serviços estatais, sobre os nossos imobilismos e desigualdades sociais, sobre as assimetrias regionais. Este é o momento para o fazer. Escolhemos converter estas terríveis circunstâncias numa grande oportunidade. E essa é uma escolha nossa. A história dos povos tem um longo registro de momentos de crise que não encontraram respostas adequadas. Muitas vezes as sociedades humanas, quando confrontam grandes mudanças, cometem erros históricos. Umas vezes porque as consequências são decepcionantes, outras vezes porque perdem a oportunidade de se regenerar. Esse sentimento de uma oportunidade que foi perdida marca indelevelmente as sociedades e persegue-as durante gerações como um peso morto. Esses erros nós não queremos cometer. Mas não somos impacientes, porque temos consciência da natureza e complexidade dos problemas que enfrentamos e porque confiamos na clareza dos nossos objetivos. Não somos impacientes porque sabemos o perigo que se esconde por detrás de certas formas de impaciência, que julgam que tudo se pode recompor de um dia para o outro. Não somos impacientes porque compreendemos que neste árduo caminho não podemos dar passos em falso. Este é, portanto, o momento para iniciar um período de transição que deixe para trás um Estado hipertrofiado, uma economia soluçante e uma sociedade empobrecida e desigual. É este o momento, portanto, para iniciar um período de transição que prepare as bases sãs e sustentáveis de um novo ciclo de prosperidade que emagreça e fortaleça o Estado, recentrando as suas funções, modernizando a sua gestão e tornando mais eficazes as suas intervenções. É o momento para iniciar um período de transição que abra a sociedade. Escolhemos este momento com plena consciência da sua gravidade e de que será ainda demorado o processo que enfrentamos. A este respeito,
é preciso dizer, sem ambiguidades, que no memorando de entendimento que foi assinado com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional, também há escolhas que são nossas. Muitas vezes ouvimos sustentar a defesa desta medida ou de outra medida pelo facto dela estar inscrita no memorando de entendimento. Há quem julgue que o memorando passou a ser uma muleta para todas as decisões. Ora bem, o memorando de entendimento tem uma componente de redução da nossa despesa do gasto público, da restrição orçamental, pela simples razão de que uma sociedade que anos e anos a fio gastou mais do que tinha, comprometendo com isso os impostos das futuras gerações, não pode manter o ritmo do endividamento e do gasto que trazia de trás. Essa parte está inscrita no memorando, mas se não estivesse, nós teríamos de a cumprir ainda assim. Mas o memorando de entendimento comporta também um conjunto muito diversificado de propostas de mudança estrutural da sociedade portuguesa. E essas medidas de mudança estrutural, o país teve muitos anos para as fazer e adiou-as. Se elas não estivessem neste memorando de entendimento, este governo, que é um governo de Portugal, iria concretizar essas mudanças porque elas são necessárias para que no futuro nós possamos crescer, criando mais emprego e gerando mais justiça social. Nesse sentido, o memorando de entendimento e o programa de assistência acordado com a Troika representam, portanto, uma escolha que também é nossa. Os resultados das nossas escolhas dependem muito do modo como nos entregamos a elas. Fazemos estas escolhas e assumimos a responsabilidade por elas com convicção. Enganam-se os que julgam que a eficácia da execução e implementação do muito que é exigido de nós, incluindo as medidas que constam no memorando de entendimento, não sofreriam com ações a contragosto e com abundantes reservas mentais. Só quem acreditar na capacidade da sociedade portuguesa para cumprir este programa exigente é que pode liderar com sucesso o país. Como já disse em várias ocasiões, não cabe apenas ao Governo fazer esta escolha. Ela cabe a todo o povo português. É uma escolha nacional. Confio na escolha dos portugueses, assim como os portugueses podem confiar nas escolhas do Governo. Porque todos sabemos que vale a pena cuidar já do nosso futuro, vale a pena recuperar a nossa autonomia e voltarmos a ser responsáveis pelo nosso próprio destino. Não nos envergonhamos do que somos, mas sabemos que poderemos fazer melhor. Viver melhor, se nos for dada uma nova oportunidade. Com os erros anteriores devidamente corrigidos e as lições do passado efetivamente assimiladas. Temos os olhos do mundo postos em nós. Há muita gente que acompanha com grande expectativa o desfecho deste teste a que todos, como povo, estamos sujeitos. Em parte porque se sabe que o sucesso português será também o sucesso da área do euro e de toda a União Europeia. Em parte também porque a saída portuguesa da crise seria, não o escondemos, um forte sinal de esperança na resolução de problemas estruturais que em diversos graus assolam muito das democracias europeias, para não falar de outras por esse mundo fora. Com um pouco de sorte e com muito trabalho, Portugal tem a oportunidade de se converter num exemplo de recuperação e de reestruturação da sua economia e das suas instituições. Podemos, por isso, ser um símbolo de esperança em tempos de pessimismo. Acreditamos que, num grande esforço conjunto, poderemos deixar para trás o sentimento de desconfiança que muitos lá fora e cá dentro ainda têm de nós
e constituirmos-nos como um exemplo digno de emulação. Como um exemplo de um povo que deu rapidamente a volta a dificuldades que tantos diagnosticaram como insuperáveis. Neste aspecto, as escolhas que fizermos, nesta altura, podem ser as primeiras linhas de uma página edificante na história da Europa. E talvez no futuro, muitos portugueses possam olhar para trás e sentir com justificado orgulho que ajudaram a escrever essa página. É verdade que também há muita gente, entre nós e no estrangeiro, que nos vê com uma grande dose de pessimismo, de ceticismo mesmo, e que dizem que os portugueses não serão capazes de resolver os seus problemas, nem de levar a bom porto o programa de assistência económica e financeira. A esses respondo que ninguém diz aos portugueses que há coisas que eles não conseguem fazer. Quem faz estes comentários e estes vaticínios não nos conhece. Não conhece o que move a nossa alma. Não conhece a nossa resistência, a nossa vontade, o modo como nos unimos em momentos cruciais e nos mostramos à altura dos desafios. Não conhece a nobreza do nosso espírito. Foi com ambição que partimos para este projeto e é com ambição que o estamos a concretizar. Em 2 meses, o Governo deu boa conta da sua agenda reformista, em consonância com o memorando e para além dele, no respeito pelo seu programa apresentado na Assembleia da República. Não existe um esforço de consolidação orçamental que esteja desligado da agenda de reforma estrutural que apresentámos ao país. Na verdade, sem levarmos a cabo a reforma estrutural do Estado, da economia, das instituições, o esforço de consolidação orçamental será feito em vão e os sacrifícios que os portugueses já suportam seriam desperdiçados. Procedemos imediatamente às reformas estruturais para regressarmos ao crescimento e à criação de emprego tão rapidamente quanto possível. E porque sem elas, sem crescimento e emprego, não há esforço de equilíbrio financeiro que resista. Do mesmo modo, partimos do equilíbrio financeiro para termos uma economia mais dinâmica. Também precisamos de uma economia mais dinâmica e aberta para termos equilíbrio financeiro sustentável. Com esse fito, iniciámos no âmbito do programa PREMAC um trabalho de dignificação, racionalização e dinamização eficiente dos serviços da administração pública, o que será acompanhado de um processo de fusão e extinção de entidades dos serviços da administração indireta do Estado, na área não empresarial, e também de um processo de reorganização administrativa no nosso território. Começámos a imperativa reestruturação do setor público empresarial e pusemos em curso uma ampla reforma administrativa autárquica. Fixámos tetos para a despesa em todos os departamentos governamentais e por todos os programas. Atacámos os excessos nos consumos ministeriais. Extinguimos os direitos especiais, as chamadas Golden Share, e abrimos o programa de privatizações sem reservas como nenhum outro país europeu o fez até hoje. Queremos continuar o processo de modernização das leis laborais e articularemos com a nova lei do arrendamento, encetando um diálogo em sede de concertação social. Mas não esquecemos o programa de emergência social, nem a atualização das tarifas sociais dos transportes. Deixem-me, de resto, a este propósito, anotar a confusão que se estabeleceu no país a propósito dos passos sociais. Como se o Governo, agora, tivesse acabado com o passo social e o destinasse apenas às famílias de menores rendimentos. O Governo atualizou os preços dos passos sociais, mas criou um novo passo social para aqueles que têm rendimentos mais baixos, de modo a que esses possam enfrentar preços nos transportes
mais baratos ainda do que aqueles que enfrentavam no início desta crise. Reforçamos o ensino do português e da matemática para o próximo ano e propusemos ao Parlamento o reforço da autonomia financeira das universidades. Decidimos o alargamento do mercado dos genéricos e implementámos a obrigatoriedade da prescrição eletrónica e terapêutica. E se mantivemos o congelamento da maior parte das pensões de reforma, descongelamos as pensões mínimas. Cumprimos com isso os prazos necessários para a avaliação da Troika e antecipamos muitos outros. Os nossos objetivos são claros e ambiciosos, tanto no que diz respeito ao déficit orçamental como à dívida e à despesa pública. Em 2012, planeamos obter já um superávit orçamental primário de 0,4% do PIB. Em 2013, conseguiremos finalmente travar o crescimento da dívida pública e, daí em diante, reduzir-se-á o endividamento do Estado. A despesa pública, em percentagem do produto, descerá significativamente já este ano, mas em 2012 e em 2013 será alvo de grandes reduções, na ordem, respectivamente, dos 3 e 2 pontos percentuais. Se em 2010 o peso total da despesa pública equivalia a 50,6% do produto, no final da programação orçamental, esse nível terá descido para 43,5%. Assim, a redução da despesa pública em percentagem do PIB começa já em 2011 e prosseguirá até 2015 a um ritmo e a uma escala que o país não conheceu nas últimas décadas e que inaugurará uma nova relação do Estado com a sociedade e com os cidadãos em geral. A partir de 2013, começaremos finalmente a libertar os portugueses do fardo da dívida quando esta entrar no seu plano inclinado de redução. No meio de tantos números e de tantos indicadores, com tantas mãos a acudir, com tantos problemas para resolver, com tantos projetos postos em marcha, é natural que as pessoas tenham sentido alguma dificuldade em compreender o sentido último do nosso rumo. Permiti-me, portanto, que aproveite esta oportunidade para o explicitar melhor. Reduzir o endividamento do Estado e da economia não é uma questão que diga respeito apenas às finanças. É uma questão necessária para libertar a economia produtiva. Mas, mais fundamentalmente, reduzir o endividamento é um modo direto de recuperarmos a nossa capacidade de escolha e a nossa autonomia enquanto comunidade política. Deixem-me dar mais 2 exemplos. A nossa política assumidamente ambiciosa de privatizações também não pode ser confundida com um simples expediente de natureza financeira. Tem um intuito bem mais abrangente que se inscreve na nossa intenção de fazer de Portugal um país mais aberto, com uma economia mais aberta. A atração de capital estrangeiro visa trazer uma nova vitalidade a Portugal, ao nosso tecido empresarial e à nossa sociedade. Visa pôr-nos em contacto com as redes globais mais dinâmicas em termos empresariais e em termos tecnológicos. Essa também é uma escolha nossa, entre ser uma sociedade fechada e lamurienta ou uma sociedade aberta e dinâmica que pode concorrer e competir em qualquer parte do mundo. Esta é uma escolha nossa e este é o momento certo para fazer essa escolha. A nossa estratégia de inverter a centralização da ação social e de, pelo contrário, envolver as instituições de solidariedade social, que conhecem bem o terreno, as pessoas com carências e a natureza dessas carências, não obedece apenas a imperativos de eficiência no dispêndio de recursos, nem somente ao propósito geral de descentralizar e desburocratizar a nossa administração. Procura também permitir um maior envolvimento
no auxílio aos mais vulneráveis e conferir um sentido mais comunitário, menos impessoal, mais humano a esse auxílio. Procura incentivar um estreitamento das relações humanas entre, por um lado, aqueles cujas carências vão empurrando para fora das margens da sociedade e, por outro, todos os outros que sentem que faz parte da sua realização pessoal e dos seus deveres de cidadania empenharem as suas vidas, o seu tempo, o seu trabalho no alívio dessas carências. É este o momento para decidir esse envolvimento maior, cívico, de toda a sociedade. Procuramos proteger os mais desfavorecidos. Procuramos proteger os mais desfavorecidos nestas últimas subidas de impostos. Foram necessárias perante sinais preocupantes de desvios muito sérios, proteger o país de efeitos muito negativos que resultariam de precalços não resolvidos. Foi por isso que agimos preventivamente, por antecipação aos problemas, como agiremos sempre para fugirmos de perigos bem reais. Nessa medida, oneramos os mais desafogados e não tenho dúvida que, dado o caráter estritamente temporário destas medidas, estes grupos socioeconómicos estão disponíveis para ajudar a poupar os mais vulneráveis durante este período de transição. Isto não diminui, sei-o bem, o peso destes sacrifícios. Mas estou certo que os termos em que os aprovamos lhes conferem um sentido mais razoável para todos. Assim, de resto, não tenho dúvida que há grupos que têm sentido mais fortemente os efeitos da crise do que outros. Sei que há regiões do país que têm pago um custo desproporcionado da crise nacional nos últimos anos. Também estes desequilíbrios terão de ser corrigidos. Aqui também se joga a coesão nacional e a concretização da justiça social. Alguém disse que um país deve ser a promessa e a confiança do futuro. Ora, a missão do Governo que chefio consiste em voltar a fazer de Portugal a promessa e a confiança do futuro. Isso significa recuperar as nossas energias económicas, sociais, culturais, em suma, recuperar as nossas energias espirituais. É a missão deste Governo dar um novo alento à força da nossa democracia e estender a envergadura da nossa presença no mundo. É este o momento também para o fazer. As reformas económicas e financeiras que propomos, para não mencionar todas as outras que abrangem as diferentes áreas de governação, não são apenas um conjunto de respostas rápidas a uma emergência geral. Essa seria uma interpretação muito estreita daquilo que estamos a fazer. São, isso sim, num sentido mais profundo, meios para recuperarmos essas energias e essas forças. São meios para recuperarmos a nossa autonomia e o nosso dinamismo enquanto comunidade política. São meios para afirmarmos os nossos valores e para darmos o nosso contributo para o património comum da humanidade. Escolhemos fazer do ano de 2012 o ano do princípio do fim da emergência nacional. Como todos os períodos de transição, será um ano duro, repleto de desafios e de obstáculos. Resta acrescentar que juntos iremos vencê-los. No fim deste processo, teremos adaptado a nossa economia e o nosso modelo de governação ao regime muito mais exigente que vivemos hoje, à altura das exigências que definem o horizonte europeu e global. Este Governo vê a integração europeia como um regime coletivo, através do qual diferentes Estados se comprometem entre si
e, perante as suas populações, a aumentar o nível de exigência da sua governação política e económica. Quero dizer que vivemos há demasiado tempo num teimoso isolamento, como se fosse possível continuar a fazer tudo da mesma maneira. Vivemos há demasiado tempo acomodados a certos instintos irrefletidos, como se o grande projeto europeu em que estamos envolvidos não reclamasse mais de nós, não nos obrigasse a ser melhores. Vivemos há demasiado tempo entregues à resignação, como se o rápido mundo da globalização se compadecesse da nossa desistência. Mas no fim deste processo, teremos feito mais do que elevar o nível de exigência e de qualidade da nossa política e da nossa economia. Mais em que sentido? O que pode ser mais importante do que isto? Meus amigos, o mais importante é que teremos sido nós a operar esta grande transformação e a passar por este grande teste. E começando com tantos obstáculos, com uma montanha tão íngreme para escalar, não tenho dúvidas de que nos poderemos orgulhar do nosso trabalho, do nosso brio, e que a capacidade que demonstrarmos na adversidade será o nosso grande capital quando vier a bonança. Se somos capazes de ultrapassar um teste cuja dificuldade rivaliza com qualquer outro, quem sabe do que seremos capazes uma vez feito o mais difícil. Um dia, quando este encontro for já uma memória distante, olharemos para trás, para estes 2 anos em que trabalhámos e vivemos em condições tão delicadas, e poderemos dizer que fomos os artífices desta mudança, que participámos nos 2 anos decisivos em que o nosso país decidiu não adiar mais as suas escolhas e tomou nas suas mãos o seu próprio destino. Não se esqueçam do que iremos fazer juntos, porque vamos ter de contar esta história no futuro, temos de explicar, algures lá mais à frente, este momento tão importante, este momento de crise e de ressurgimento. Talvez, nesses tempos mais felizes, nem todos se lembrem de como tudo começou. Mas tenho a certeza de que todos os que aqui estão hoje se lembrarão. Nós saberemos como tudo começou e como tudo acabará melhor do que nos prometeram.